Senhoras e senhores, a partir de agora tem início a 18ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, quarto período da 15ª legislatura. Hoje, dia 14 de junho de 2016, terça-feira. A presente sessão será presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli, e contando com a presença dos demais vereadores: Osniri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Claudinei Ishida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, Sérgio Daguano e Luiz Carlos Lorenzão. Portanto, a partir de agora, senhoras e senhores, tem início a 18ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Sob proteção de Deus, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a sessão ordinária. Solicito o secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Lista de presença dos vereadores. 18ª sessão ordinária do quarto período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Vereadores: Ademir Batista da Silva. Presente. Claudinei Ishida. Presente. José Carlos Paixão. Presente. Luiz Carlos Lorenzão. Presente. Marcos Roberto Cavalari. Presente. Marino Marchioli. Presente. Maurício Ricardo Giuliani. Presente. Osniri Pires Gonçalves. Presente. Sérgio Daguano. Presente. Plenário da Câmara Municipal de Astorga, 14 de junho de 2016, José Carlos Paixão, presidente. Solicito o vereador Claudinei Ishida para fazer a leitura de um texto bíblico e peço a todos que fiquem em pé. Salmo 120. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado ou que terá acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente e brasas vivas do desimbro. Ai de mim, que peregrino e me seque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo. Eles teimam pela guerra. Palavra do Senhor. Solicito o secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª sessão ordinária do quarto período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. No dia 7 do mês de junho de 2016, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, com a presença dos vereadores Marcos Roberto Cavalari, Osniri Pires Gonçalves, Luiz Carlos Lorenzon, Maurício Ricardo Giuliani, Claudinei Ishida, Sérgio Daguano e Ademir Batista da Silva, foi realizada a 17ª sessão ordinária deste período legislativo, presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli. A leitura do texto bíblico foi feita pelo vereador Claudinei Ishida. Abrindo os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura do material do expediente, que constou da leitura de ofício, do ofício do prefeito municipal, respondendo à indicação número 5/2016, de autoria do vereador Marcos Roberto Cavalari. Ofício do prefeito municipal em resposta ao ofício do presidente da Câmara solicitando melhorias e sinalização nos locais disponíveis para cadeirantes e pessoas com deficiência física. Ofício do prefeito municipal em resposta à indicação número 7/2016 do vereador Osniri Pires Gonçalves. Ofício do prefeito municipal em resposta à indicação número 8/2016 de autoria do vereador Sérgio Daguano. Ofício do prefeito municipal respondendo o pedido do vereador Marcos Cavalari sobre a correção da tabela de vencimentos do magistério municipal. E ofício dos alunos da turma segundo 9B, né, vereador? 9B
coordenados pela professora Janete Lima, do Colégio Adolfo, solicitando a iluminação da Praça Valdemar Lossoli, em frente ao referido colégio, pois a mesma encontra-se abandonada e virou foco do mosquito da dengue, bem como a limpeza na garagem municipal, que está em péssimas condições de uso e conservação, com muito lixo e tambores armazenados no local. Terminado o expediente, passou para a ordem do dia, sendo colocado em discussão e votação o projeto de lei número 28/2016, que concede desconto de 35% no valor do ISSQN para a concessão da BITS à empresa LEC, Indústria e Comércio de Confecções Limitada, e da outras providências. Após discutido, o referido projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, passou ao período das explicações pessoais. Fazendo uso da palavra, o vereador Sérgio Daguano, para se manifestar a respeito do ofício enviado pelos alunos da turma 9B do Colégio Adolfo, manifestando seu apoio pela iniciativa tomada, juntamente com a professora Janete Lima. Teceu comentários sobre os atos de corrupção que envolvem a política nacional, dizendo que a Lava Jato está chegando aos mandatários do poder no Congresso. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente José Carlos Paixão comunicou aos vereadores que a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2007 encontra-se à disposição para ser analisada e será discutida e votada antes do recesso legislativo em julho. Nada mais havendo, agradecer aos nobres vereadores pela presença, dando por encerrada a sessão. Astorga, 7 de junho de 2016, José Carlos Paixão, presidente, Marino Martioli, secretário. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os favoráveis permaneçam estão, os contrários que se levante, aprovado por todos. Solicito o secretário para fazer a leitura do material do expediente. Material do expediente. Ofício número 202/2016. Astorga, 9 de junho de 2016. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 29/2016, o qual solicita a implantação de faixa de pedestres no cruzamento das ruas Santa Maria com Beija-Flor e também no cruzamento da rua São Sebastião com Beija-Flor, nesta cidade, venho pelo presente informar que o pedido foi encaminhado ao Departamento de Obras do município para a execução dos serviços. Valendo-me da oportunidade, reitero os meus protestos de consideração. Atenciosamente, Arquimedes Iroldo, prefeito municipal. Como não tem mais matéria do expediente, vamos passar para a hora do dia, colocando em discussão e votação as matérias. Projeto de lei de diretrizes orçamentárias número 22/2016 dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o município de Astorga para o exercício de 2017 e da outra providência. Em primeira discussão, o projeto de lei número 22/2016. Com a palavra, o professor Ana. Boa noite a todos presentes no plenário e boa tarde aos ouvintes da Rádio Astorga. Hoje nós estamos aprovando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Um esclarecimento que são as leis que norteiam todo o orçamento do 2017 para dentro do município. Então, no cargo de presidente de Constituição e Justiça, tanto eu quanto o vereador Maurício, o vereador Ademir Batista, que fazemos parte da comissão, nós analisamos a LDO, né, explanamos sobre a lei de diretrizes para os demais vereadores, e hoje nós estamos em primeiro, são duas votações, né, senhor presidente? Hoje é a primeira votação, fizemos algumas alterações aí, né, junto com o prefeito, direcionando as verbas orçamentárias para os devidos caminhos que tem que ser feito para continuar o crescimento dentro do município de Astorga. Então, em primeira votação, provavelmente votaremos unânime aqui, porque ela foi analisada com toda a equipe, toda a Constituição, não só de Constituição e Justiça, mas nas outras comissões aqui dentro da Casa. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei complementar número 22/2016. Como ninguém quer discutir o projeto, eu coloco em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levante, aprovado por todos.
Como não temos mais projeto para discutir e votar, passamos agora às explicações pessoais e a palavra está com os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Said Aguano. Está sendo tão rápido hoje, né, que a gente se perde com tantas coisas que a gente tem que fazer aqui. Senhor presidente, hoje, eu quero assim, hoje a gente está muito mais do que deslumbrado em relação ao crescimento do país, né? A gente sabe, grandes analistas já deixaram claro que uma luz aí dentro da economia do Brasil, daqui uns 2 anos e meio que nós vamos perceber alguma alteração. Então, não é sendo pessimista, não. Em uma visão otimista, nos próximos 2 anos e meio, daqui uns 2 anos e meio, que a gente vai poder projetar alguma coisa para o país. Porque, realmente, o caos que se tornou não só a questão política, a questão financeira, social do Brasil, é algo bem espantoso. Mas hoje, agora no final da tarde, nós tivemos a tão esperada notícia, né? A votação da Comissão de Ética, né, de Ética da Câmara dos Deputados, que aprovou, por 11 votos a 9, a cassação do, podemos dizer, ex-presidente da Câmara dos Deputados Federais, o senhor Eduardo Cunha. Eu acho que demorou muito, não vou nem parabenizar a deputada baiana lá, Tierão, porque acho que ela fez mais do que sua obrigação de votar favorável, né, e não ter feito essa novela de uma semana, todo mundo nos holofotes em cima dela, se ela ia votar favorável ou contrário. Estava claro que a votação dela não poderia ser outra, a não ser favorável à cassação de mais um representante lá político, né, não posso nem falar representante, porque muita gente talvez nem sabe que ele é representante ou não, e que agora veio à tona quem que é Eduardo Cunha. E eu vejo como um otimista aí da questão política do país, que eu acredito na melhora de um país tão grande, tão pujante quanto o nosso país, rico, e que agora sim nós começamos assim a deslumbrar um caminho, porque estava inadmissível nós brasileiros, a gente continuar vendo Eduardo Cunha andando pelo Planalto, né, sendo beneficiado com todas as regalias ainda, e andando achando que era o dono da situação. Semana passada o Jucá, o Sarney, e os outros dois lá, o presidente do Senado, Renan Calheiro, já tinham sido citados pela Operação Lava Jato. Evidentemente que é separado as questões ali, mas só que vão caminhar tudo, né, para um desfecho só. E agora, hoje no final da tarde, ao torno de 5h30, veio a notícia da votação da Comissão de Ética do Congresso, que aprovou a cassação do ex-presidente da Assembleia Legislativa da Câmara dos Deputados Federais do Brasil, aí, que vai cassar Eduardo Cunha. Então, agora, pessoal, quem está nos ouvindo aí, que tem aquele hábito de ligar a televisão somente na hora da novela, começa na hora do jornal. Eu não gosto de política, eu não gosto de jornal, eu não gosto disso, mas a partir de agora nós vamos ver um derrame de pessoas envolvidas. Agora sim que a Operação Lava Jato e as outras operações que estão acontecendo no país vão vir à tona toda a podridão do que está acontecendo dentro da política nacional. Por que a gente tem que ficar aí correndo atrás, pedindo pelo amor de Deus para tapar um buraco no município, para arrumar um remédio para uma pessoa que está doente, uma escola com mais dignidade para os nossos alunos, uma boa merenda, e agora a gente sabe para onde está indo o nosso dinheiro. E agora nós vamos saber quem são, né, os culpados de todas essas regalias que eles tinham lá e as necessidades que a população está passando hoje, infelizmente, no caos que o Brasil entrou. Então, agora sim, eu gostaria que as pessoas prestassem mais atenção na política nacional, o cenário da política nacional, porque vai chegar o momento de uma grande mudança, né? Lembrando que o Eduardo Cunha, ele já tinha dito, e o Ciro Gomes também falou, se caso o Eduardo Cunha fosse cassado, ele levaria com ele mais de 250 deputados, 158 empreiteiras, 9 governadores e 42 senadores.
Se ele não tiver... Mas eu não acredito não, professor Marino. Ele não está blefando não, porque só pela empáfia desse cara, e onde ele chegou, ele deve ter muitas cartas na manga suja aí, Lorenzão. Né? Caráter ele não tem, é um mau caráter. Nós estamos indignados de ver aquele homem andando para cima e para baixo, e pode ver, sempre quando ele aparecia, tinha no mínimo, outro dia eu contei, 9 seguranças. 9 seguranças, Maurício. Imagina você ser eleito pelo povo e ter que andar com 9 seguranças para você não apanhar? Deus do livre guarde. Não é, Claudiné? Então, o cara, ele estava com 9 seguranças para cima e para baixo. Isso é o que a gente vê na televisão. Né? Então, alguma coisa errada tem. Então, agora nós vamos observar a Operação Lava Jato, que caminho que ela vai, se vai ter a delação premiada mesmo, se essa cassação é o início de um novo deslumbrar aí do Brasil para ver o que vai acontecer ou não com nós. E outra situação, senhor presidente, eu gostei muito do Teoriza Vaz, lá o presidente do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, que encaminhou o caso do Lula para o juiz Sérgio Moro. Mas ele também deu uma puxada na orelha do Sérgio Moro. Sutilmente, ele puxou e colocou o Sérgio Moro no devido lugar, que ele é juiz e ele tem que ter, uma hierarquia, tem que respeitar o Supremo Tribunal. Certo? Então não é porque eu sou juiz que eu posso fazer o que eu quero. Eu tenho uma hierarquia lá para ser seguida. Então o Sérgio Moro deu uma vacilada, principalmente quando naquela conversa telefônica que a Dilma teve com o Lula, que houve todo aquele transtorno na economia do país, o dólar passou de R$4, as pessoas pararam de investir, o Brasil começou a cair cada vez mais no risco de investimento, né, do mundo para o Brasil. Então, muitas coisas aconteceram. Então, ele foi meio imprudente naquele momento. Já foi comprovado que aquela ligação aconteceu a 1h e pouco da tarde, e ele poderia ter feito até às 11h20, 11h02, uma coisa assim que passou ontem no Jornal da Globo. Então, eu estou gostando muito do Supremo Tribunal lá, que eles estão agindo com a razão mesmo, estão fazendo o dever de casa, e tem que continuar fazendo o dever de casa. Porque nós perdemos a crença no governador, perdemos a crença no presidente, perdemos a crença nos deputados, só que não podemos perder a crença no Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior do país. Se a gente não tivesse, aí sim nós poderíamos estar pior. Então, hoje nossos olhos estão todos para o Supremo Tribunal, porque é ali que nós vamos observar o que vai acontecer no país, se realmente essa operação vai acontecer aquilo que estava previsto, que foram mais de 800 políticos empreiteiras para a cadeia, ou andando por aí com aquela tornozeleira. Deve ser bonito, né, Ademir? Eu imagino, sabe por quê? Osmiri, eu tenho 48 anos. Eu cresci ouvindo falar em Sarney. Eu ouvi a família Sarney toda. E os mesmos políticos. São 40 e poucos anos que a gente vê sempre os mesmos políticos. E o que aconteceu? José Sarney, lá nos idos de 50, ganhou lá no Maranhão, na década de 60, ali na época da ditadura, e cercou o Nordeste para ele. A família Collor já ganhou lá no outro estado, cercou também. E a gente começa a observar que aonde que está a maior pobreza do país? Qual que é a região que é mais criticada no Brasil todo? Qual foi a região que ela foi assim menosprezada? Ela foi assim, até surgiu um movimento separatista aí, né, separar o Nordeste do Brasil, uma segregação, falando que todo nordestino precisava de alimento, que passava fome. Os bandidos políticos, tá aí, a maioria vem lá de cima. Então está sendo desmantelado tudo isso, que aonde que estava a corrupção, o que fazia com que cada vez mais pobre, quanto mais eu necessito do poder público, mais eu vou estar vulnerável às mazelas que a política pode nos trazer. Então isso foi comprovado, está sendo comprovado. E eu gostaria que as pessoas tivessem essa leitura. Onde estão os grandes chefões dessa Operação Lava Jato?
Então está explicado por que nós deveríamos mudar alguma coisa para a região norte ou nordeste do país, que muitos anos ficaram esquecidos. Certo? A região norte é esquecida e a região nordeste utilizada por maus políticos que hoje nós estamos vendo por aí. Então, fique atento, população. Observe bem os telejornais, assiste pelo menos 2 telejornais por dia, se caso não tiver, se tiver tempo ali. Observe o que está acontecendo no cenário político, para não colocar todo mundo na mesma panela aí e dar uma chicotada. Certo? E com essa cassação do Eduardo Cunha, nós, com certeza, nós vamos ver uma luzinha lá no final do túnel. Ok? Só voltou o relatório, mas já é o começo. Já é o começo, porque nós nunca imaginávamos, né, copiando aqui a charge do ex-presidente, nunca na história do país a gente tinha visto isso. Né? Nunca a gente tinha visto isso, gente. Jamais um José Sarney, Renan Calheiro, Eduardo Cunha, certo? A empreiteira Odebrecht ser investigado, mesmo a gente sabendo que poderia ter coisa errada. Mesmo sabendo. Então hoje está tendo uma operação de investigação e nós temos que olhar isso como um princípio de uma redemocratização, certo? Melhor dizendo, não é nem redemocratização, uma confirmação da democracia no país depois de 30 anos, tá ok? Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcos Cavallari. Senhor presidente, senhores vereadores, aos amigos aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Astorga, meu boa noite e aí. Boa tarde. Eu quero reforçar o discurso do nobre vereador Sérgio Dagona a respeito desse indivíduo. Né? Chama ele, não merecia nem tomar o nome de indivíduo. É um sem vergonha, descarado, que não tem tamanho. Mentiroso, mentiu a vida inteira. Enfim, chegou onde está a base de mentiras, de falcatruas, realmente. Mas eu quero que o povo preste muita atenção, como Vossa Excelência disse, nos discursos que vão ser transmitidos, a sessão que vai ser posta lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, quando for votar a cassação dele. Porque esse vai ser relatório, esse pedido para o presidente da Câmara dos Deputados atual agora pôr em votação, os deputados vão votar sim ou não para a cassação dele. Mas eu gostaria que esse voto não seja secreto, seja aberto. Que tenha a lista dos deputados que votar a favor desse senhor, porque ele usa fazer manobras, como ele fez. Ficou na história do Brasil, lá no Conselho de Ética, um processo mais longo da história dos deputados, né, dele. Então, quer dizer, ele fez muitas manobras, ele usou do cargo, e ele vai usar isso também lá na Câmara dos Deputados. Ele vai procurar seus aliados lá, que lá ele tem bastante aliados da mesma espécie dele, né? Tem paranaense também bastante envolvido nesses escândalos da Lava Jato. Eu estive lendo notícia de deputados do Paraná federal envolvido nesses escândalos aí. Então ele tem bastante aliados lá dentro da Câmara dos Deputados, e eu gostaria que o povo prestasse atenção no nome dos deputados, que tem também deputados do nosso município, que representam o nosso município, que também vai votar lá na Câmara dos Deputados. Então eu gostaria que fosse aberto a sessão, fosse mostrado o nome dos deputados que disser sim à cassação dele e que disser não, para que o povo saiba quem é o deputado que é convivente com a bandidagem, convivente com o senhor sujo, igual esse senhor Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha. Então vai ter muito homem sem vergonha da mesma espécie dele lá dizendo não à cassação dele lá na Câmara dos Deputados. Eu quero que o povo preste atenção, porque nós temos deputados federais que pegam voto aqui no município, não é nem um e nem dois, que pode dizer não à cassação dele, ou seja, da mesma laia que ele. Porque quando foram votar o afastamento da presidente Dilma, tinha um deles, que é bem conhecido nosso, bem do lado, sentado desse sem vergonha aí, desse Eduardo Cunha. Tinha um deputado nosso bem sentado do lado dele, na mesa diretora dele. Deve ser aliado dele e vai votar contra a cassação dele, no mínimo. Vamos esperar para a gente ver. Tinha um bem do lado lá, que é bem conhecido nosso aqui. Então, e outra coisa também eu quero deixar aqui registrado, a tristeza do mundo, a tristeza do povo brasileiro, dos Estados Unidos, enfim, do mundo, dos povos, pelo massacre que aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos, onde aquele filho de afegão, né, nascido nos Estados Unidos, que ele é americano, mas o pai dele disputou as eleições no Afeganistão, logo depois da era do Talibã. É até meio simpatizante daqueles extremistas do Talibã. O pai dele mora nos Estados Unidos e ele foi nascido nos Estados Unidos e criado nos Estados Unidos, que fez aquilo que fez na boate GLTB lá de Orlando. Matou 50 pessoas.
Isso é lamentável. Eu sempre digo, esse preconceito contra negro, contra mulher e contra os homossexuais é lamentável neste mundo. As pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas, seja elas quais for. Nós temos direito às religiões, tem as várias religiões. O Islã não prega esse ódio e muito menos esse preconceito. É algumas pessoas que gostam de traduzir aquilo que está escrito em outros, não aquilo realmente que está escrito, mas faz a sua própria tradução daquilo que ele quer que ele acredita, e quer fazer o que os outros seguem a mesma opinião dele. Então fica aqui registrado a tristeza do povo, né, pelo aquele ato, aquilo lá chama de ato terrorista. Teve gente que falou que ele frequentou lá. Eu não sei realmente até onde é que essas conversas são verdadeiras. Mas eu acho que cabe tanto o presidente dos Estados Unidos, como o presidente do Brasil, o presidente da China, o presidente do Uruguai, do Paraguai, da Venezuela, os presidentes de todos os países, criar uma lei. Uma lei que é onde o pai, porque todo pai, meus senhores, sabe o filho que tem, a filha que tem. Impossível você ter uma criança que nasceu dentro da sua casa, ser pai da criança, ela crescer dentro da sua casa e você não saber o comportamento que ela tem, do que ela é capaz. É muito difícil. É só você fazer um questionamento ou abordar um assunto, logo a pessoa mostra a cara sobre aquele determinado assunto, o filho sabe, acaba respondendo. Então ele tem esse preconceito, então deveria ter uma lei em todos os países que estrangeiro que vir morar em seu país, nosso país, que tiver esses comportamentos, que o pai não avisar as autoridades, não comunicar às autoridades que o filho tem esse tipo de preconceito, essas homofobias, ou que o filho faça, bate em mulher, sabe? Eu acho que todo pai tem a obrigação de comunicar às autoridades desse comportamento. Pelo menos as autoridades ficam mais vigilantes, ficam mais observando o comportamento do filho. Então deveria ter lei. E sobre a responsabilidade, sabe de fazer o quê? Deportar o pai e a mãe de volta para suas terras. Porque quem não sabe viver com a cultura de um povo, não pode morar no meio desse povo. Né? Eles vêm daquelas culturas que eles têm, morar numa cultura completamente diferente e não quer aceitar. Então, eles precisam, quando virem para os países, nós temos bastante refugiados sírios, nós somos solidários a eles, nós estamos abrindo as portas do nosso país para eles, todo mundo, a Europa é solidária, os Estados Unidos, todos os países são solidários, mas eles têm que entender que quando eles chegam nas nossas terras, nós temos uma outra cultura, uma outra maneira de viver. Então, eles precisam aceitar, né? Então, aí a criança cresce, ela fica, sabe, com esses preconceitos que eles têm e vem a nos perturbar. Então eu acho que deveria mandar de volta para as terras de onde veio o pai, a mãe e os filhos. Volte para as suas terras porque aqui não é possível. Nós acolhemos vocês com todo carinho, com todo respeito, mas precisa seguir as leis, as ordens das nossas terras, da nossa cultura e do nosso povo. Então cabe aos países tomar essas atitudes. O pai e os filhos solteiros vão voltar de volta para suas terras, porque o pai é obrigado a comunicar com a justiça o comportamento do seu filho. Homofóbico, preconceituoso, bate mulher. As autoridades precisam saber. Para de ter um pouco de terrorismo nesses lugares, porque as autoridades, elas investigam, ficam de olho no cidadão. Né? Chama ele, conversa com ele, fala, ó, se você fizer isso, quem vai sofrer essas consequências, nos Estados Unidos tem pena de morte. Ele ia morrer a mesma coisa, morreu na hora que ele fez aquilo. Mas o papai e a mamãe de voltinha para as terras. As pessoas precisam respeitar umas aos outros, ele precisa respeitar a cultura de cada povo. Continua a palavra, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Osneri Pires. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Pessoal ordinário, eu quero deixar aqui, senhor presidente, meus sentimentos a toda a família Barbosa, que faleceu hoje à tarde, né? Meu primo Ordário Gomes Barbosa. Quero deixar aqui meu sentimento à família Gonçalves, família Dias, e a sua mulher, seus filhos, filha. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cardinal Ishida. Boa noite a todos, aos colegas em plenário e aos ouvintes da Rádio Astorga. Eu queria fazer aqui um comentário sobre a segurança dentro do nosso município e dentro do distrito. Há uns dias atrás, na emissora da Rádio Astorga, no programa da Tribuna Livre, o repórter argumentou que no município de Astorga não teria tanto índice de criminalidade ou de roubos, que perante
a capital, que o índice era muito baixo. Então eu gostaria de alertar a população, todas dentro do município e dos distritos, que façam o boletim de ocorrência, seja desde um pequeno roubo até os grandes furtos. Adentrou dentro das suas residências, faça esse boletim de ocorrência, para que haja um registro nas delegacias ou na polícia militar. Isso aí vai acumular os números e, em consequência, aí vai ser levado para a Curitiba e que possa trazer mais efetivos policiais aí, esperando que ocorra esse fato aí. Mas, então, esse é um alerta para a nossa comunidade que faça essas ocorrências aí. Então, isso aí é um alerta para toda a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, senhores vereadores. Como ninguém quer usar a palavra, só dizer que hoje o santo do dia 14, São Basílio. Não, Santo Antônio foi ontem. Ontem foi o dia de Santo Antônio, né? O santo casamenteiro. E hoje, dia 14, dia do solista e o dia mundial do doador de sangue. Não havendo assunto a tratar, dou por encerrada a sessão. Está encerrada, portanto, senhoras e senhores, mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, ou seja, a 18ª sessão do 4º período da 15ª legislatura, desta terça-feira, 14 de junho de 2016. A presente sessão foi presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchiolo, e contou com a presença dos demais vereadores, Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Claudinei Ishida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, Sérgio Daguano e Luiz Carlos Lorenzal. Senhoras e senhores, está encerrada, portanto, mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Até a próxima terça-feira.